Quero mandar no meu nariz, quero ter autonomia na minha agenda e fechar ela quando eu bem entender. Esse é um sonho de muitos dos brasileiros, ter o meu próprio negócio, ser empresário brasileiro. Não vou falar com essa arrogância, mas é um sonho de muitas pessoas, é o meu sonho também, pode ser que seja o seu. Vamos conversar sobre isso hoje no nosso cafezinho de terça, eu compartilhar a minha experiência, a experiência dos meus clientes e quem sabe você se inspirar do lado de lá. Vamos nessa! Para isso a gente precisa contar uma historinha. Mas antes, se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal para receber as nossas notificações. Toda terça-feira nos acompanhar no nosso bate-papo de terça-feira de finanças para vidas reais. Falamos para pessoas reais, estamos lá nas outras redes, segue a gente aqui. Vem com a gente com essa comunidade do bem que a gente está construindo desde 2021. Aqui a gente está um pouco menos de tempo, mas do lado de lá a gente está desde 2021 construindo um lindo caminho. Sou Raquel Álvares, tenho uma empresa de consultoria financeira. Nosso time de consultores atende pessoas físicas e também atende empresas. Vamos conversar um pouquinho hoje justamente sobre empreender, os desafios e o que é possível refletir no meio desse caminho antes de você colocar os pés pelas mãos. Vamos nessa! Falando da historinha, antes que eu esqueça, vamos lá. Nasci, sim, em uma família, uma empresa empreendedora, eu ia falar, porque quando a família empreende, infelizmente, muitas vezes, a família vira empresa e acaba balançando os alicerces familiares. Fico olhando esses grandes grupos e é claro, daí você vai para uma área de profissionalização, CEO e etc. E quem sabe eles conseguem uma relação familiar. Mas eu nasci em uma família que empreendia, e não empreendia sozinha, empreende com os seus irmãos, empreende porque o avô empreendia. E aí a gente só vê uma grande empresa crescendo, mas uma família tendo seus conflitos e ok. Quem trabalha com família sabe disso, não é disso que eu quero falar hoje. Quero te dizer que eu vi nos bastidores as dores e as delícias de empreender, de um histórico de meu avô que empreendeu, mas que teve uma infância muito pobre. Empreendeu por falta de opção, não porque tinha tino de empresário. Minha avó, e de outro lado, sim, tinha mais cuidado com o dinheiro, mais cautela, mas não tinha conhecimento comercial. Então pensa que eles abriram uma indústria lá no interior, escondidinho, e no boom da construção civil aqui de Foz do Iguaçu, Itaipu Binacional, toda aquela coisa, meu avô não aproveitou essa oportunidade. Por quê? Porque ele sabia trabalhar, mas nem sempre sabia gerenciar e pensar com gerência. Mas felizmente, meu pai assumiu junto com seus irmãos quando eu nasci, coincidentemente, e conseguiram colocar um tanto mais de comercialização, modernização, tecnologia, conseguiram inovar e a empresa conseguiu sobreviver. A empresa funcionou sim lá no passado, foi naquele comércio de boca a boca, mas meu pai teve uma infância muito pobre, então ele teve o primeiro calçado, o primeiro sapato aos 18 anos de idade. Ele fala muito sobre isso. E eu percebo o comportamento dele, do medo de voltar àquele ponto. Conscientemente ele talvez não enxergue isso, mas eu enxergo isso no comportamento dele, sobre o tanto que ele é econômico. Então tá aí, um dos motivos da Raquel ser consultora financeira hoje é o quanto eu aprendi olhando para o exemplo que eu tinha dentro de casa, que eu tinha dentro da empresa, que foi meu terceiro emprego, não foi meu primeiro. Fiz questão de sair primeiro, trabalhar no comércio, não queria por nada trabalhar com a família, porque eu vi as guerras que eram. Não foi fácil, não é fácil, discussões, problemas. Uma empresa familiar que não se profissionalizou, ela sofre muito com os dogmas, com as barreiras culturais mesmo dentro da empresa, quem manda e quem obedece, aquela coisa toda. Então eu tinha sempre para mim que eu não queria estar ali. E fui pro mercado de trabalho, fui pro comércio, trabalhei em advocacia, no secretariando, trabalhei numa papelaria, trabalhei de estoquista de imóveis, gostava muito de ser estoquista, não dava dinheiro, mas eu era muito feliz fazendo aquilo, porque aí eu aprendi a administração puramente. Eu estava lá no quarto período de administração e foi quando eu me conectei com a administração através da minha profissão. Que aí eu estava sendo estoquista numa loja de imóveis e a gente começou a melhorar aquele estoque, melhorar os controles, evoluir. Foi muito bacana. Então eu fico muito feliz pela trajetória que eu fiz e que faço, Desde os 17 anos eu trabalho e tenho isso de norte pro pequeno, de colocar ele trabalhar, enfim, de colocar ele produzir, seja ele querer ser autônomo, ou ele trabalhar para alguém, ou ele mesmo trabalhar aqui, não sei. Mas eu acho que é muito saudável, foi muito saudável e é muito saudável até hoje eu ter sido subordinada, Então
Só para contar um pouquinho dessa história, para contextualizar quem é essa pessoa que vos fala que está falando de empreender aqui, né? Por quê? Porque eu fui essa criança que cresceu ouvindo meu pai falar de uma infância pobre, ouvindo meu pai falar sobre não esbanjar dinheiro. Meu pai, em 20 anos, teve 2 carros, um cada 10 anos, uma Paraty 94, que ele teve por 10 anos. Quando ele foi trocar, ele trocou por uma 97. E isso era usada, né? Então, eu ia nas reuniões, eu sempre estava junto, então tinha reuniões ali dos empresários, carrões, luxo e tal, os carrões da moda na época, eu nem lembro quais eram. E meu pai com a Paraty, quadradinha e tal. Era um carro legal, mas era um carro simples. Era um carro que os concorrentes dele já estavam mais avançados na interpretação de criança, julgando pelo consumo e não pelo caixa. Hoje eu tenho uma outra visão. E aprendo muito até hoje olhando a história do meu pai, né? Meu avô, não posso dizer muito da gestão dele, não participei, não existia. Então tem uma situação diferente de quando as irmãs do meu pai, enfim, todas trabalhavam. Depois entrou meu pai e os irmãos dele e tiveram uma gestão, como eu posso dizer, uma gestão sensata de gastar depois que o dinheiro chegava. Cada um administrou seu dinheiro de sua forma, cada um pegava a sua parte. Eles faziam do modo deles, cada 3 meses, um acerto de contas. Tinha um outro nome, agora me fugiu da memória. E eu ia nesses acertos. Então talvez existe muitos porquês de que essa pessoa vos fala hoje sobre finanças, sobre dinheiro, sobre empreender, sobre empresa, sobre consultoria. Eu fico emocionada, porque eu lembro da minha infância, olhando eles fazendo os cálculos dos cheques. Isso é para o fornecedor, isso é para contabilidade, isso é para o imposto, e vai sobrar isso, né? E aí eles gerenciavam nesse formato. E claro, hoje com mais cursos técnicos, com faculdade, com pós-graduação, com MBA, né, com formações constantes que eu venho fazendo, a gente aprimorou muito mais a forma de gerenciar. Mas cresci nessa família vendo essa evolução. Em 2008 fui trabalhar com eles, meu pai me convidou para assumir a parte financeira juntamente com meu irmão e meu irmão acabou passando a bola para mim ali e ele foi para outros setores porque o comercial não era o encanto dele. E lá atrás, na loja de imóveis, eu já tinha um pequeno contato com o comércio, não era o que eu mais amava de fazer, mas aprendi a gostar. Trabalhei por 13 anos no comercial, no financeiro, no RH, compras, aquela coisa que você, quando é empreendedor pequeno, familiar, né, um setor faz tudo. Então, gerenciava 30 funcionários, cuidava do financeiro, negociava com o fornecedor, cuidava toda a folha de RH, contabilidade, conexão. Isso me enriqueceu demais e eu aprendi demais como profissional, porque eu fui para lá recém-formada, crua de tudo, tinha feito meus estágios, meus trabalhos em outros lugares durante a minha formação acadêmica e sentei naquela cadeira e aprendi na prática o que é gerenciar, o que é administrar. Pegar fases de crise, fases que a gente tinha um estoque absurdo, que as vendas estagnaram, que a gente precisou rebolar, reinventar produtos, usar marketing. Fases de bonança, que aí a gente tem que ter sangue frio de lembrar que estamos em vacas gordas, mas as vacas magras chegarão, então vamos poupar. Quando eu cheguei lá não existia capital de giro da empresa, cada sócio pegava a sua parte e deixava a empresa na raspa, então a gente construiu um capital de giro que salvou por muitas vezes a empresa de períodos de crise, porque a construção civil ela é muito sazonal, é muito lindo quem vê de fora, mas é muito sazonal, por isso a sensatez daquela Paraty lá de 97. Meu pai sempre foi pé no chão. Talvez a empresa não tinha o capital de giro, mas ele tinha o dele, ele tinha a sensatez, ele foi investindo em outros setores. Mas eu não estou aqui para falar somente dele, mas para dizer o quanto eu aprendi escutando as histórias e trabalhando na prática por 13 anos naquela cadeira. Hoje eu tenho a minha empresa, ousei sonhar mais alto, ousei sair das garras da empresa familiar, que muito me ensinou sim, eu honro muito a história, eu fiz muitos amigos lá, eu fiz muito contato comercial lá, aprendi demais, e justamente lá eu observei que muitos dos meus clientes confiavam na minha organização financeira. Eles não faziam ideia de quanto estavam devendo para mim. Então, se eu não me organizasse, eu não sabia nem quanto cobrá-lo. Então, nós tínhamos um controle rígido de contas a pagar, de contas a receber, para eu saber efetivamente o quanto, mandar relatório. Então, para mim, sempre foi uma preocupação do correto, de estar certo, da honestidade. Por quê? Porque quando eu falava para o meu cliente, olha, esse pagamento está errado, está assim, está assado, eles não titubeavam de duvidar que eu estava tentando enganá-los.
Porque eles estavam comigo há 10 anos e eles sabiam que aqui era o correto que ia ser feito. E é por isso que a gente fala hoje finanças para vidas reais, para pessoas reais que com integridade, com honestidade, que querem de fato melhorar de vida. E é por isso que eu empreendi. Essa foi a minha motivação. Eu não sei a sua motivação. Aqui do lado de cá eu percebi que empreendendo a gente tem mais possibilidades de romper barreiras. Você consegue uma vida confortável num concurso público, você pode ir para a área, vai ser professor, vai ser mesmo um servidor técnico, enfim, né? Tem as cadeiras dos policiais, tem muitos cargos públicos bons. E existe as personalidades que empreendem. Então eu, com todo esse histórico, com toda essa influência, fica um pouco óbvio do porquê hoje eu empreendo. Não sou uma pessoa de cadeira acadêmica, você não vai ver eu fazendo artigos. Tentei ingressar no mestrado, não é minha pegada, então eu faço meus cursos técnicos, estudos e entendi que isso é para mim. Mas é importante entender que não são somente louros, né? Eu citei rapidamente fases de fracasso e fases de sucesso da empresa. Então a empresa lá atrás que eu trabalhava passou por perrengue sim e precisou de muita administração para sair dessa. Só que ela começou de uma forma saudável. Ela não começou esgotando o caixa da empresa para trazer para o bolso. Muitos empresários vão empreender porque pensam na liberdade de agenda, pensam em mandar no próprio nariz e não dá satisfação para ninguém. Mal sabem que empreender, a gente acaba o horário de trabalho, você pensa na empresa de domingo a domingo, se precisar você vai trabalhar no sábado, você vai trabalhar no domingo, você vai trabalhar na hora extra, você vai trabalhar na madrugada. Não tô te influenciando para você trabalhar à madrugada, né? Eu justamente migrei de emprego, de empresa, de modo, de ramo de empreender, para eu ter um controle maior da minha agenda. Porque quando você está num setor que funciona 24 horas dia, 7 dias por semana, te prepara, você vai ter problema o tempo inteiro. Você quer abrir uma fábrica de pão. Já atendi um padeiro que tem uma fábrica de pão. Meu amigo, 3h30 da manhã, ele tá acordando todo dia. Ah, Raquel, mas se ele fosse padeiro, ele também, né? Se ele fosse CLT, ele ia trabalhar pro outro. É o know-how dele, ele sabe fazer pão, era a segurança dele aquilo, então ele fazia isso. O que eu tô te dizendo? Não se iluda que você vai ter menos esforços para empreender, porque você não é funcionário. Talvez fisicamente você vai trabalhar menos esforço, mas intelectualmente estresse e ansiedade serão bem maiores. Por isso que para empreender, se possível, você conseguir fazer uma migração gradativa, ter o seu novo negócio, ter sua nova fonte de renda e manter uma receita fixa, um dos membros da família ter essa renda fixa, esse salário, vai te dar sustentabilidade, vamos supor assim, vai te dar segurança, vai te dar respaldo para poder errar. Né? Porque quando você começa uma empresa, hoje mesmo eu estava participando de um treinamento para uma galera que está estudando enfermagem, né? Está se capacitando para fazer uma renda extra. Então eu participo de uma aula lá de empreendedorismo com eles. E eu comentei com eles, uma empresa nasce, ela é um bebezinho, ela é um recém-nascido. Você quer abrir uma empresa, considera que vai nascer um filho ali. Por que eu digo isso? Ela acabou de nascer. Você vai querer que um recém-nascido fique de pé e saia correndo? Você vai querer que um recém-nascido escove os dentes? Se nem dentes ele tem. É exatamente isso que acontece quando nasce uma empresa e o empresário já quer tirar um prolabore de R$10.000 no primeiro mês. E o empresário já quer viajar a cada 3 meses, quer fazer retiradas pomposas, quer que aquela empresa já banque uma condição de vida que ele não tinha no emprego dele, porque agora ele é empresário, agora ele tem um giro, ele pode. Pode ser que ele até tenha aquele giro, mas aquele giro é um dinheiro fantasioso que ele não sabe efetivamente se ele pode pegar aquela grana. Isso a gente trabalha em consultoria empresarial, não vou nem entrar nesse âmbito porque a gente vai em partes técnicas, de saber quanto é teu lucro e quanto é teu de fato, e quanto é do teu estoque, do teu fornecedor, do giro que vai chegar, dos teus funcionários. Quando nasce uma empresa, veja um recém-nascido e entenda, para você dar tempo para ele aprender a falar, aprender a engatinhar, aprender a caminhar, sair das fraldas, aprender a escovar os dentes que já nasceram. O que eu quero dizer? Permita a sua empresa, e óbvio, separadamente, como a gente já falou aqui no canal, ter o seu caixa, ter as suas pernas, ter o seu giro, respirar. Uma das empresas de maior sucesso que eu já atendi, quando ela chegou desorganizada, mas eu olhei os números eram bons, é uma empresa que uma empresária ficou 3 anos trabalhando sem pegar R$1. Aí eu vou ser empresário. Por isso que eu falo com ironia no começo. Eu vou ser empresário, eu vou nadar de braçada, eu tô rico. Porque o empresário precisa entender que a empresa vai se reinvestir primeiro. Você é o último da fila, meu amigo. Mas sim,
A graça da coisa não é o prolabore, não é o salário todo mês que você tira. E aí você estruturar a tua empresa para dar conta de um salário que pague tuas contas, mas minimamente pague. O teu lucro não vai estar no teu prolabore. O teu lucro vai estar nas retiradas de lucro, nos dividendos que a tua empresa vai te dar. Quando? Trimestral, semestral, uma vez ao ano? Depende o caixa de cada empresa. Depende o planejamento estratégico daquela empresa. Ela vai reinvestir, ela quer crescer, ela precisa ter uma grana para reinvestir ou ela pode esvaziar esse caixa. Aí da graça de ser empresário, de você pegar 50, 60, 100 mil reais, não sei o tamanho do seu nicho, talvez mais, né? E é por isso a importância desse prolabore quando eu falo, se dentro de casa tem uma renda garantida, ou você consegue ter seu trabalho, começar a empreender e manter essa renda garantida para pagar as contas básicas. Porque eu conheço muitas empresas que nascem 3, 4 anos e ainda não dão conta de um prolabore que pague o custo de vida. 10 mil, 12 mil de uma família, na correria ali, média pagando financiamento e tal. 8 mil que seja, a empresa que eu estou citando aqui na minha mente, que eu não posso expor, nem 8 mil reais por mês não dá conta de pagar no prolabore. Porque eu cheguei num cenário que tinha dívidas, eu cheguei num cenário de escolhas erradas e aí a gente está organizando a casa. Mas ele tem, o casal, a esposa tem outra fonte de renda, consegue trazer uma grana para dentro, então tiram 4 da empresa e ela, eu não sei nem quanto ela fatura fora, mas vamos supor, ela fatura outros 5 e esses 9 mil eles pagam as contas. Você entende? Eles já tinham feito essa tarefa de casa muito legal de não drenar o caixa da empresa. Entender que a empresa tem contas a pagar e tem investimentos a fazer. Então, ser empreendedor é um baita desafio, por quê? Porque você não vai poder pensar egoisticamente, vou inventar a palavra aqui, deixa eu tomar água. Você não vai poder ser egoísta ao ponto de ver, eu estou construindo uma análise financeira que inclusive já estou observando esse ponto, de ver dinheiro no caixa e ó, fazer uma retirada grande porque vendi bem aquele mês. E como ficou o caixa dessa empresa, que planejamento foi esse? Então, nasce uma empresa, nasce um recém-nascido, se possível, com um enxoval. Ou seja, sua empresa nascer com um capital de giro, com um caixa. Não receba um pequenino sem nem ter uma roupa limpa. Sei de história de pessoas, eu abri a porta, tinha 20 centavos no caixa. Me contava essa história com orgulho. Fecharam. Não vai longe. Não dá conta, não fecha. Fica apagando incêndio, apagando incêndio, apagando incêndio. Chega no 13º, faz empréstimo para pagar os funcionários e acha que isso faz parte do negócio. Então você tem que entender se você sabe de fato o que você está fazendo. Se você não sabe, busca ajuda. Talvez você é o padeiro que sabe fazer o pão, mas não sabe gerenciar. E tá tudo bem, é treinável. Existe nós consultores aí para treinarmos, para ensinarmos, para caminharmos com você. Existem bons contadores, tá? Contadores que vão te auxiliar nisso. Para a gente construir de fato processos. Como você vai fazer, por onde você vai fazer, que rotina de lançamentos você vai ter, que dinheiro você vai enxergar. Então o mundo de empreender é muito mais do que somente a fantasia dos lucros. Quando você pega o lucro, meu amigo, você já cansou faz tempo. Mas é satisfatório. É satisfatório por quê? Só pra gente encerrar. Deixa eu até tomar meu café que já esfriou. É satisfatório porque você tem a possibilidade de romper os seus limites. Quando nós estamos trabalhando num serviço público ou mesmo num CLT, nós temos um valor teto. Então, estabelecer um preço pela tua hora. É pesado isso. Tabelaram a tua hora e custa X reais. Tem pessoas, de novo, gente, tem pessoas que têm esse perfil. Se capacitam, estudam, sobem, fazem plano de carreira lá dentro e são felizes. Show! Eu não sou a pessoa da cadeira acadêmica de mestrado, doutorado e aquela coisa toda. Logo, eu vim pro empreender. E eu conheço empresários que são doutores também. Então, existe meios termos, né? De novo, como eu falei no outro vídeo, nada é escrito em pedra, tá? É possível ter um doutor empresário? Claro que sim. Eu conheço, dentro da minha família, inclusive. Porque aí é possível a pessoa pegar o conhecimento acadêmico e trazer para o mundo da empresa e justamente treinar. Fazer treinamentos, estudos, aprender a ser empresário, a ser administrador. Tem muito profissional aí que é da área da saúde, que é dentista, que é médico, que é enfermeiro, mas que em nenhum momento teve administração.
na sua vida, não teve gerência, não cresceu numa família empreendendo, não viu como lidar com dinheiro, não lida bem com dinheiro. Eu atendo médicos que têm uma situação de não lidar bem com o dinheiro, que passaram por endividamentos, ganham bem pra caramba, mas precisam aprender a gerenciar o dinheiro, senão não há trabalho que chegue. Você pode ser um empresário de maior sucesso, se você não gerenciar, você vai ralar e vai seguir sentindo que está enxugando gelo. Empresários chegam nesse nível para mim, estou enxugando gelo, eu vendo e não vejo dinheiro. Mas o romper o limite que eu puxei ali atrás, não deixa eu esquecer, é que ser empresário, você tem a capacidade de explorar novos horizontes, de abrir novos mercados, de abrir outros formatos de empresa e de aumentar teu faturamento. Ao contrário de uma dependência de um emprego formal que vai te limitar. Aqui do lado de cá, sendo empresários e empresárias, pensa que você está investindo em renda variável. Sua empresa é seu investimento. E eu falo muito sobre isso quando a pessoa começa a investir. A pessoa não tem conhecimento de bolsa de valores, a pessoa não tem conhecimento de fundo imobiliário e ela quer investir nisso. Invista na sua empresa. A sua empresa, na verdade, é um investimento de maior risco, acima das ações, acima da renda variável das ações. Por quê? Porque a gente não tem segurança nenhuma do que pode acontecer. Só que quanto maior risco, maior o retorno. Porque se você fizer com sabedoria, com consciência, com constância, se preparar, estudar, pesquisar, se movimentar no seu setor, você pode romper e aí faturar muito mais do que se você tivesse investido no mercado comum de investimentos. O cenário ideal é ter os dois? Obviamente. Ter empresas, ter investimentos em renda fixa, ter investimentos em renda variável. Mas isso são conversas para outros vídeos. Você não sabe por onde começar, você sabe fazer muito bem alguma coisa. Não migre bruscamente. Migre devagar, faça testes, entenda o que funciona. Precisando de ajuda? Me contate. Raquel Álvares, trabalho com consultoria empresarial, tenho esses 13 anos que eu trabalhei na empresa da família, gerenciando e aprendendo na dor e colhendo os benefícios das escolhas sábias que fizemos lá. Hoje eles seguem fazendo as escolhas e trabalhando, e hoje eu estou aqui para alcançar aqueles meus clientes desorganizados que eu via que precisava de uma luz, para alcançar você brasileiro que sente que está trabalhando pra caramba, que realizou teu sonho de ser empresário, mas ainda não sentiu a satisfação daquela boa retirada de lucro, daquele dinheiro que você vai pegar e falar, esse de fato é meu como empresário. Eu não estou ferrando a empresa, não estou quebrando o capital de giro dela, eu estou colhendo os frutos da minha escolha de empreender até hoje. É aí que você merece chegar, se você quer empreender ou se você já está empreendendo. Me escreve, vamos conversar. Faça uma reunião de alinhamento gratuita comigo, me manda uma mensagem e a gente conversa sobre como construir um melhor cenário, um melhor formato para você colher seus frutos também. Obrigado por chegar até aqui, não esquece de deixar seu like e até a próxima terça-feira.